Por favor, amado irmão, e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Atos, capítulo 15. E eu queria que ao mesmo tempo, simultaneamente, você abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2. Alguns livros para frente. Atos, depois em Romanos, Coríntios, Gálatas, ok? Abra a sua Bíblia nesses dois textos, não perca um e nem o outro. Nós vamos transitar nos dois textos. Paulo está no final da sua primeira viagem missionária, no final do capítulo 14. Eles retornam para Jerusalém, passando depois que ele foi apedrejado, foi morto ali naquele apedrejamento, e dali vai nascer aquele discípulo maravilhoso, filho amado de Paulo, Timóteo, daquela cidade, daquela tragédia tão complicada, nasce daquela cidade, exatamente daquele local onde Paulo foi apedrejado, Timóteo. E como nós pensamos na semana passada, às vezes nos momentos de maior dor, de maior luta, de maior sacrifício, nascem os frutos mais bonitos para o Evangelho. E então Timóteo nasce de toda aquela situação. Então eles saem dali e voltam para Antioquia, de onde eles foram enviados no capítulo 13. Então eles vão passando de cidade em cidade, fortalecendo as igrejas, estabelecendo presbíteros, líderes, anciãos. A palavra presbítero significa ancião. Eles vão estabelecendo anciãos ali, fortalecendo as igrejas, e chegam a Antioquia e ali falam com a igreja, trazem todo um relatório para a igreja. É assim que finaliza o capítulo 14 do livro de Atos. Agora no capítulo 15, veja aí, no capítulo 15, Paulo, Barnabé estão em Antioquia, pastoreando a igreja depois dessa primeira viagem missionária, e a igreja em Antioquia está crescendo. E começa o capítulo 15 dizendo assim: alguns homens desceram da Judéia a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com os outros para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então, o nosso texto começa com uma igreja que está avançando, primeira viagem missionária realizada, frutos maravilhosos, grandes desafios, o planejamento já de uma segunda viagem missionária com certeza está acontecendo, e de repente chegam algumas pessoas, alguns homens do texto sagrado, de Jerusalém, da Judéia, e chegam dizendo, afirmando o seguinte: olha o versículo 2, eles passaram a ensinar os irmãos. Então eles tomaram uma postura de liderança, ok? Eles chegaram na igreja, a igreja já tem líderes, pastores, ok? E eles entram na igreja e assumem uma postura de liderança. E o que eles ensinam é o seguinte: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Irmãos, quando nós erramos sobre algumas questões da vida, a gente tem como voltar atrás, na maioria delas. Mas está aqui um tema que ninguém pode errar na vida: como alguém é salvo. Essa é uma questão eterna, essa é uma questão daqui, mas é uma questão que vai ecoar e ter um efeito por toda a eternidade, ok? Então a salvação é um ponto em onde ninguém pode errar. Nós podemos discordar de alguns pontos teológicos, por exemplo, vai ter um milênio ou não vai? Alguns acreditam que nós já estamos no milênio, outros acreditam que o milênio vai acontecer, outros acreditam que o milênio não vai acontecer, é só uma ideia. Você pode discordar, não, Jesus volta antes da tribulação, da grande tribulação, não, Jesus volta no meio da grande tribulação, não, Jesus volta depois da grande tribulação. São pontos teológicos que, assim, não vão afetar a fé das pessoas, nem o destino eterno das pessoas, mas ninguém pode errar no aspecto da salvação. Como as pessoas podem ser salvas?
familiar pode ser salvo. Tem um familiar seu que você ama, que ainda não está salvo? Como ele pode ser salvo? Como ele é salvo? Como as pessoas dessa comunidade são salvas? Como as pessoas na Índia, na China, ou como os índios aqui do interior da Amazônia, pessoas que nunca ouviram do Evangelho, como elas podem ser salvas? Esse é o ponto mais importante da vida de uma pessoa. Nada é mais importante. A profissão não é mais importante. O divertimento não é mais importante. A saúde física não é mais importante. Nada é mais importante do que esse ponto. Como podemos ser salvos? Eles estão afirmando que se eles não forem circuncidados e se eles não guardarem os costumes ensinados por Moisés, eles não podem ser salvos. Agora, simultaneamente, só vira aí algumas folhas aí, não perca Atos 15. Vá lá para Gálatas capítulo 2. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também comigo Tito. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular os que eram mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão surgiu porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, com o fim de nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. É a mesma história, o mesmo evento contado por duas pessoas. Paulo está contando essa história justamente para a região onde ele foi apedrejado, Galácia, da onde nasce aí o nosso amado discípulo e pastor Timóteo, ok? Então, é para essa região que Paulo está escrevendo, por isso a carta é aos Gálatas. Perfeito? São as pessoas da região da Galácia, onde Paulo fez a primeira viagem missionária dele. Esses homens, como diz aqui, falsos irmãos. O que diz lá em Atos 15? Alguns homens, aqui Paulo contando, ele já diz, são falsos irmãos. Eles são falsos irmãos. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, nem todo mundo que chega e ensina é um cristão verdadeiro. Nem tudo que se fala num púlpito é bíblico. As pessoas podem subir num púlpito e falar um monte de coisas que não tem absolutamente nada a ver com as escrituras sagradas. E aí, quando eles começam a ensinar uma falsa doutrina, que era necessário circuncidar, isso é, todo homem, só os homens, todo homem deveria cortar o prepúcio do pênis, ok? Então isso é circuncisão, fazer essa cirurgia que eu chamo de fimose, ok? Então era isso que eles tinham que fazer, e guardar as leis, os ritos, as festas, as cerimônias, os sacrifícios, tudo aquilo que a lei de Moisés dizia. Ele dizia, se vocês não fizerem isso, vocês não podem ser salvos, porque lembra, o evangelho está sendo levado aos gentios. Os gentios não conhecem Moisés, os gentios não conhecem a graça de Deus dada a Moisés, ao povo de Israel no Antigo Testamento. Eles têm seus deuses, eles vivem totalmente longe da ideia de Deus, a não ser aqueles gentios que se tornaram prosélitos, ok? Que se converteram ao judaísmo. Então, nesse ponto, os gentios estavam sendo coagidos a isso, ok? A guardar os ritos da lei de Moisés para serem salvos. E aí então Paulo não aceita. Então presta atenção, aqui tem algo importante. Não dá para a gente ser politicamente correto. Olha o que o texto sagrado diz lá no versículo 1
de Atos 15, passando a ensinar isso, versículo 2, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Aqui teve quase briga. A ideia das palavras no grego aqui é quase que saíram lá na briga mesmo, ok? E veja que aqui o nosso texto mostra, olha lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 5: não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Olha, tem coisa que a gente consegue concordar, como essas doutrinas que eu tinha falado anteriormente. Tem milênio? Não tem. É agora, vai ser depois. Jesus volta antes, durante ou depois. A gente não tem problema. A gente não vai discutir nem brigar com isso. A gente vai sentar, ler a Bíblia, pronto, sem problema nenhum. Você vai ficar com a sua opinião, eu vou ficar com a minha. Ponto. Agora, com relação à salvação, não dá para ser assim. Com relação à salvação, a gente não pode abrir mão da verdade. Então o cristão não pode ser politicamente correto. Paulo enfrentou os caras de frente. Paulo e Barnabé enfrentou eles de frente. Disse: vocês estão ensinando errado, é mentira. Quem mandou vocês virem aqui? Quem autorizou vocês a assinarem aqui? Então, irmãos, nós não podemos, não, olha, tudo bem, olha, tem verdade nisso aí que estão ensinando. Não. Paulo vai dizer que eles enfrentaram, não se submeteram nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permaneça com você. Agora presta atenção em mim. Nós não podemos nos submeter a nenhum ensino errado, nem por um instante. Nem por um instante. Olha isso que te digo. Se falou besteira, é mentira, é da carne, é do diabo, porque não está na Bíblia, porque não concorda com as Escrituras Sagradas, e você não precisa ter medo de nada disso. De nada disso. Eu já vi essa gente ameaçar até de morte outras pessoas, que ensinam e alguém se levanta e diz: você está errado, que a Bíblia diz isso, você errou, porque a Bíblia diz isso, e a pessoa está incrédula, você está duvidando da minha palavra, está duvidando de Deus. Opa! Eu estou livre para duvidar de qualquer ensino. O que a Bíblia diz? Julgai, não algumas, não a maioria, julgai todas as coisas. Você tem que passar tudo pela palavra de Deus. Não se submeta a nenhum ensino. A igreja não é gado. A igreja não é gado. Gado é assim: um vai todo mundo. Um corre todo mundo. É igual pássaro. Você já viu? Vai na praça, lá uma praça grande, tinha a praça da Sé lá em São Paulo, bem grande, cheia de pombo. Aqueles bichos nojentos, tudo para todo lado lá. Aquela sujeirada e tudo. Um voa, dispara, todo mundo. Aí dá aquela revoada. Nós não somos assim. Não é ali, então vamos. Não. Jesus nos ensinou. Se disserem: ali está o Cristo, não vá lá. Não, está dentro da casa, não vá lá. Não, ele está no deserto, não saia. Não é atrás. O Senhor nos deu a sua palavra para pensarmos, para analisarmos, estudarmos. Nós não podemos ser enganados. E eu quero dizer para você que o engano está aí, ok? E quando alguém erra na salvação, erra para sempre. Não tem volta, não tem retorno, não tem uma segunda chance. E estou na eternidade. Eita, não era para eu estar aqui. Senhor, me manda de volta porque eu errei o caminho. Não dá. É aqui e agora. Então, cuidado com isso. Como alguém pode ser salvo? Eles estão dando uma condição: Cristo mais circuncisão. Cristo mais as boas obras da lei de Moisés. Cristo mais as cerimônias e os sacrifícios de Moisés. Da lei de Moisés. E quem deu a lei para Moisés? Deus. Foi Deus que foi na cabeça de Moisés. Deus escreveu os 10 mandamentos para ele. Deus falou os 10 mandamentos para o povo inteiro ouvir. Deus deu cada uma das 613 leis da lei de Moisés, da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Deus deu todas as 613 leis, que formam 10.
6 mais 1, 7 mais 3, 613, 10. 10 mandamentos, 603 mandamentos, tudo formando, mas esse é outro dia, outra história. Então foi Deus que deu essa perfeição, essa maravilha. Mas o fim da lei é Cristo, para a justiça, para a salvação de todo o que crê, vai dizer Paulo. Oh glória! Então vamos chegar lá. Eles estão dizendo, olha, você é salvo, mas para ser salvo você tem que fazer isso aqui também. Ó, Jesus morreu na cruz, mas você para ser salvo tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. E aqui está o erro. Quando eles dizem isso, você é salvo, mas você precisa se circuncidar, guardar a lei de Moisés, não há diferença nenhuma em dizer para um budista, para um hinduísta, um shintoísta, seja lá quem for, um espírito católico, seja lá quem for, dizer, olha, você é salvo em Jesus, mas também por Maria, também pelos deuses que você adora, ou você vai para o purgatório pagar os seus pecados, ou se você fizer boas obras, é a mesma coisa. Então, se é assim, as pessoas não são salvas por Cristo, elas são salvas por quem? Pelas boas obras. Olha o capítulo 2 de Gálatas, final do capítulo 2, os últimos 2 versículos. Gálatas 2, os últimos 2 versículos. Não anulo a graça de Deus, pois se a salvação vem pela lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês, ante cujos olhos foi Cristo pregado como crucificado? Leia esse texto, maravilhoso demais. Está vendo o que Paulo disse no final do capítulo 2? Não anula a graça. Quando você diz assim, ah não, fulano ali, olha, para você ser salvo, você tem que crer em Cristo, mas você tem que fazer boas obras. Ou você tem que ter um intercessor que intermedie você, Deus e Jesus. Maria, seja lá quem for, um santo, você está anulando a cruz de Cristo. Como alguém é salvo? Pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Deus gracioso, Deus que te ama, deu o seu único filho naquela cruz, e Cristo tomou sobre si as nossas culpas, as nossas dores, o nosso pecado, a nossa condenação, bebeu o cálice da ira de Deus, em nosso lugar nos substituiu naquela cruz. Aquela cruz que era minha, tomou ele sobre si. E agora eu sou feito inocente, porque ele morreu no meu lugar. É assim que você é salvo. É assim que você é salvo. É assim que você é perdoado. É assim que você tem direito à árvore da vida. É assim que você tem direito a entrar na glória eterna. É assim que você tem direito de orar de manhã, de acordar e orar. É assim que você, depois de ter pecado, tem como se aproximar de Deus e dizer: Deus, me perdoa, eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti. Eu sei que eu não mereço estar vivendo na tua presença. Eu não mereço o teu Espírito habitar em mim, porque eu sou pecador, mas eu sei que Cristo me fez inocente naquela cruz. Ele levou todos os meus pecados naquela cruz, e eu estou muito arrependido do meu pecado, Senhor. E eu sei que o Senhor, antigamente eu queria assim, né? Quando eu era novo convertido, antigamente assim, não, mais 30 anos atrás, eu acreditava assim, quero ensinar isso para a gente. E até algumas músicas que a gente ouve tem esse negócio. Eu acreditava que quando eu pecava, o Espírito de Deus sai de mim, porque eu pequei. E depois, é bem católico isso, a doutrina católica da salvação é essa. Você vai para a missa, quando aquela aguinha bate em você, todos os seus pecados são perdoados. No primeiro pecado que você cometeu, depois daquilo, você perdeu a salvação. E você tem que ir na missa de novo. Uma forma de cativar a mente das pessoas e elas estarem no culto. Totalmente errado. Mas eu pensava assim também. Eu pensava, eita fé, eu era adolescente, né? Aí eu falei, eita, o Espírito de Deus foi embora, me deixou. Aí a gente ora assim: Senhor, me dê o seu Santo Espírito. Ou, Senhor, entrando na tua presença,
pensamento do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, que se entrava e saía da presença de Deus. O cristão, ele é templo do Espírito Santo. É diferente. É outro nível esse negócio aqui. Por isso que o seu modo de viver tem que ser bem elevado. Ok? Bem elevado. Então você não é salvo porque você vem para o culto. Você não é salvo porque ora e lê a Bíblia. Você não é salvo porque faz boas obras. Não. Você não é salvo por nada disso. Você é salvo porque Cristo te amou. Você é salvo porque Ele foi na cruz por você e pegou todos os seus pecados de graça. De graça. Você não tem que fazer nada. Só estender a mão e receber o presente de Deus. Ponto. Se você lê a Bíblia, se você ora, se você faz boas obras, se você vê o culto, é resultado dessa salvação. Mas você não faz isso para ser salvo. E quando Deus te salvou, Ele te deu uma coisa chamada vida eterna. A vida dele, o Espírito dele e os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Aquele que te chamou não vai se arrepender. Ele não vai desistir de você. Ai, meu Senhor, eu sou uma pessoa tão terrível. Ele sabia disso. Deixa. Aquele que de antemão te conheceu, ele já te conhecia. Você nem existia, já sabia que era você. Ele sabia as suas tragédias, suas dores, seus pecados, seus caminhos. Ele já sabia de tudo na sua vida. Ele de antemão te conheceu. Ele te predestinou para você ser igual ao Filho dele, Jesus. E então, no devido tempo, Ele te chamou. E Ele te salvou. E Ele te glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. É assim que você é salvo. Pela fé em Cristo Jesus. E quando Ele te salvou, Ele vai te sustentar até o fim. Ele vai te levar até lá, na linha de chegada. Eis que estou convosco todos os dias até o fim. Até o fim. Agora, não é para você amar Jesus muito. Não é para você amar Jesus demais. Você não está amando pouco Jesus, não? Quando a gente pensa nessas coisas, fala, meu Deus, eu amo tão pouco meu Senhor. Eu faço tão pouco por Ele. Eu oro tão pouco, eu sou tão pouco grato a Ele por tudo que Ele fez. Eu estou olhando coisas na minha vida que são mais importantes do que Ele, do que estar com Ele, do que cultivar um relacionamento de amor com Ele, do que ler a Sua palavra, do que orar e adorar o Seu nome todos os dias no meu devocional. Meus irmãos, não. Deus salva você. E nem inimigo você tem mais, porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. O diabo é seu inimigo. O pecado é seu inimigo. A sua natureza pecaminosa é seu inimigo. Mas Deus te ama tanto que Ele reúne tudo no mundo e faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que estão sendo chamados por Ele, mas que estão andando no Espírito e não na carne, porque nós não somos obrigados a andar na carne. Por isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas, eles querem nos reduzir à escravidão. A quê? Guarda dia, come isso, não come isso, vai a tal lugar, não vai a tal lugar, faz tal festa, não faz tal festa, circuncida. Quando for no dia de sábado, não pode andar mais de 1 quilômetro. Tem que... Não existe mais isso. Ok? Não existe mais essas regras. Cristo nos salvou. E a lei, Paulo vai dizer em Gálatas, não era para salvação. A lei era, Paulo vai dizer, o aio, talvez traduza a sua Bíblia. Aio quer dizer o pedagogo, a palavra grega, que é o pedagogo. É um escravo que criava, que ajudava a criar um herdeiro. Esse aqui é o filho do dono. E ele então, o escravo, o pedagogo, pegava na mão dessa criança e ensinava essa criança, educava essa criança, criava essa criança
feito. E quando ele fosse homem feito, o aio já não tem mais necessidade de poder sobre ele. A lei é o aio. Era o pedagogo que conduziu Israel a Cristo. Mas agora, nós já estamos sem Cristo. E a lei do Antigo Testamento nos serve de revelação de Deus, da história da salvação, de parâmetro moral para algumas coisas que nós temos um silêncio no Novo Testamento. Nós temos algumas coisas no Novo Testamento, nós temos um silêncio. Não fala lá. Então nós temos o Antigo Testamento que nos dão um referencial moral do caráter moral de Deus. Entendeu? Por exemplo, essa questão de tatuagem, essa questão de casamentos, vários elementos que o Novo Testamento não faz menção. A gente tem um parâmetro moral no Antigo Testamento. Então a palavra de Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, cada livro inspirado, inerrante, maravilhosa palavra de Deus. Então, meu irmão amado, é aqui que Paulo se encontra. Paulo entende isso. Esse texto de Atos 15, volta lá para Atos 15, tem 17 anos da conversão de Paulo, talvez 18 anos da conversão de Paulo aqui. Paulo já é um homem convertido há quase 18 anos quando acontece isso aqui. Lá em Gálatas, 14 anos depois, mas ele conta 3 anos antes da própria epístola de Gálatas. Então nós temos uns 17, 18 anos da conversão de Paulo, até o momento do chamado Concílio de Jerusalém, que é o texto de Atos 15 que nós estamos, ok? Então, ele tem um evangelho já pronto, já definido, mas isso não estava definido na cabeça de todo mundo, não estava definido na cabeça de todos os apóstolos, não estava definido na cabeça da igreja ainda. Então veja a importância que nós temos de estudar a Bíblia profundamente. Olha o versículo 3, a igreja, Atos 15, 3, a igreja os enviou, e ao passarem pelas regiões da Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Então os irmãos, onde ouviam Paulo e Silas chegando, né, saíram lá de Antioquia, lá na região do Líbano, foram atravessando, descendo, chegaram a Samaria e até Jerusalém, estão contando nas igrejas o que Deus tinha feito na primeira viagem missionária dele, e todo mundo se alegrou como os gentios tinham crido. Versículo 4, chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então a reunião começou. Nós fomos ter uma reunião, e aí a igreja se reuniu todinha, reuniu-se os presbíteros, os anciãos da igreja, e reuniram-se os apóstolos que estavam em Jerusalém, porque outros já não estavam mais lá. E então Paulo e Barnabé começaram a contar para todo mundo a primeira viagem missionária, como aconteceu, os milagres, curas, libertações, quantos gentios se converteram, as igrejas estabelecidas. Quando eles estão lá contando a bênção, versículo 5, então levantaram-se alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: eles creem em Cristo, mas eles creem que alguém só pode ser salvo se guardar a lei de Moisés. É necessário circuncidá-los, aqui, gentios, é necessário circuncidá-los e exigir que obedeçam a lei de Moisés. Irmão, se não tivesse tido esse concílio aqui, e a decisão desse concílio não tivesse sido a que está aqui no texto, o evangelho talvez nunca teria chegado até você. Porque o evangelho ia ficar reduzido apenas a uma questão do judaísmo. O ponto é, o evangelho é um adendo do judaísmo, é um melhoramento do judaísmo. O que é o evangelho? Então, eles tiveram que pensar nesse aspecto. Por isso que pensar nas Escrituras, pensar na palavra de Deus é tão importante. Estudar a Bíblia é tão importante. E veja, eu acho interessante, a igreja está reunida. Todo mundo está lá ouvindo. Não estão só os pastores e presbíteros e diáconos, ou a liderança da igreja, os apóstolos, não, a igreja está lá. Ela está ouvindo esse ensinamento profundo, ela está pensando teologicamente profundamente. É uma igreja que conhece as Escrituras, que conhece a palavra de Deus.
passos com pastores na faculdade. Meu Deus, os meus alunos rolam praticamente todos. E é gente, os que não são pastores, gente velha de igreja. Quantos anos você tem igreja? 30, 35, 20 anos. Meu Deus, eu não consigo explicar o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo. Coisa que, se você ensinar uma criança, consegue, dentro de uma proporcionalidade, responder. Ok? Então eles exigiram isso. Versículo 6. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Aqui pode ser que eles tenham se reunido privadamente. Ok? Pode ter acontecido isso. Ou pode ser que essa reunião se deu no meio da multidão. Parece que foi assim. Porque lá no versículo 12, lá na frente, vai mostrar que a igreja estava ainda reunida nessa reunião. Aí você fala, puxa vida. Mas alguns apontam aqui que houve uma reunião privada. Não tem problema. Beleza? Versículo 7. Depois de muita discussão, Jesus Cristo, depois de muito debate, depois de muita contradição, de discussão, Pedro levantou-se e dirigiu a eles: irmãos, agora já vem, veja, a igreja toda pensou no assunto, deliberou sobre o assunto, todo mundo pensando sobre essa questão da salvação. Então os presbíteros, os anciãos, os homens mais maduros, começam a falar sobre o tema e discutir sobre isso. Não é, uns crentes sim, outros que não e tal. Agora vem uma decisão de um ciclo ainda menor, os apóstolos, ok? Que andaram com Jesus. Pedro se levanta: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece o coração, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. O que Pedro está falando aqui? De Atos capítulo 11, e referindo-se a Atos capítulo 2. A nós, Pentecostes, Atos 2, cumpriram-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, de repente veio um som, línguas como de fogo, todos cheios do Espírito, passaram a falar em outras línguas e começaram a pregar o Evangelho no idioma de todo mundo. São os pardos, médios, elamitas, natural de Cirene, 5.000 quilômetros o raio de ação de gente que tinha lá. Como os ouvimos falar as maravilhas de Deus na nossa língua materna? É isso que eles estavam pregando no idioma deles. Isso é o de Deus, ok? Perfeito? Agora, quando Pedro, e aí Pedro, lembra que Jesus disse: Pedro, eu vou te dar as chaves do reino? Lembra? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha, onde foi carne e sangue que te revelou, mas seu Pai Celestial. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, não sobre Pedro mesmo em sua carne vai dizer que a pedra é Cristo. Sobre essa pedra, essa declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa é a pedra. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas da morte não prevalecerão contra ela. Eu te dei as chaves do reino dos céus. Se você abrir, vai abrir. Ele prega no dia de Pentecostes para os judeus. E os judeus de várias nações, que tinham nascido em vários locais do mundo, que estavam em Jerusalém. Agora, quando você olha no capítulo 8, Pedro está lá, junto com Filipe, pregando, impondo as mãos, e os samaritanos, odiados pelos judeus, e que odiavam os judeus, estão lá recebendo a salvação e o Espírito Santo. Glória a Deus. A maioria deles não era circuncidado. Agora no capítulo 11, Cornélio, o gentil, o centurião romano, o anjo do Senhor vem, aparece para ele em Cornélio, tuas orações e esmolas subirem em memória diante de Deus, manda Jope na rua direita, na casa de um homem, Simão, curtidor. Lá tem um homem chamado Simão, manda ele vir aqui, que ele tem palavras de vida eterna para você. Ele mandou, Pedro veio. Quando Pedro está pregando, lembra aquela visão do lençol, né? O lençol desce cheio de bicho imundo que os judeus jamais comeram. Pedro mata e come. Senhor, não, Senhor, nada jamais imundo e impuro entrou na minha boca. Pedro mata e come. Pedro mata e come. E Pedro está, meu Deus, ele está lutando com Deus,
não, Senhor, não, Senhor. Pedro, aquilo que eu purifiquei, não diga que é imundo. E está lá no atitude aqui. Os enviados de Cornélio chegam. Olha, Cornélio nos enviou aqui, um anjo apareceu para ele, assim, e mandou chamar você. Pedro levou consigo 6 irmãos. No dia seguinte, chegaram lá em Jope. Chegaram lá, está lá Cornélio, família, amigos, enfim. Pedro começa a pregar: olha, agora eu entendo que Deus também, aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus aceitou, a gente não considera imundo. Isso aí são gentios. Aquilo que era imundo para os judeus, Deus está aceitando. Deus purificou pelo sangue de Jesus. Agora, Pedro está pregando. Quando Pedro começa a pregar, ele começa a engatar na pregação, o Espírito de Deus caiu sobre todos eles. Tem alguém circuncidado aí? Talvez. Cornélio, que era um prosélito. E o resto? Tem ninguém circuncidado. Ninguém. A maioria não sabia quem era Moisés. Não sabia que Moisés tinha uma lei, nem que Moisés tinha existido, nem que tinha uma lei no Antigo Testamento, ninguém sabia de nada. E que Deus tinha uma história da salvação com Abraão, Isaac, Jacó. Não sabia de nada. De nada. O que eles adoravam era Zeus, o panteão greco-romano. É isso que eles adoravam. Não sabia de nada. E o Espírito de Deus caiu sobre eles. E aí Paulo, no capítulo 3 de Gálatas, vai questionar ele: vocês receberam o Espírito de Deus pelas obras da lei ou porque vocês ouviram o Evangelho da fé? Deus opera milagres em vocês por causa das obras da lei que vocês fazem ou pelo Espírito Santo que foi dado? Deus, é exatamente o que Pedro está dizendo. Deus não fez distinção entre nós, judeus, e os gentios, e o resto do mundo. Do mesmo jeito que caiu o Espírito Santo de Deus sobre nós no Pentecostes, caiu sobre eles em Samaria e caiu sobre eles em Cesareia, em todo lugar. E agora Paulo está pregando em qualquer lugar, na Galácia, em Chipre, em qualquer lugar, o Espírito de Deus está vindo sobre eles. Eles estão sendo salvos. Aí, essa é a conclusão. Ele não fez não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou-lhes o coração pela fé. Eles acreditaram em Cristo, no que Cristo é e fez naquela cruz, foram salvos, receberam o Espírito Santo. Então, já que é assim, já que Deus está fazendo assim, então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo da lei de Moisés que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Pronto. Que coisa maravilhosa. Sabe de que Paulo viu isso? Lá em Gálatas capítulo 2, antes do concílio de Jerusalém, antes desse momento, Pedro foi visitar lá Antioquia, onde Paulo é pastor do Barnabé, e lá na farofa dos gentios. E lá o pessoal não é circuncidado, tinha carne de porco, galinha, que tinha de que não tem esse negócio. Então, Pedro e Barnabé estavam lá na farofa com os irmãos, glória a Deus, aleluia, ó a bistequinha, ó a barriga, ó o bacon, glória a Deus, aleluia, todo mundo lá com Jesus feliz. Quando chegou o pessoal de Jerusalém, esses caras aqui, ó, chegaram lá, eles amedrontavam tanto que até Pedro se acovardou, e Barnabé foi junto na covardia deles. Paulo se levanta no meio da igreja, todo dia da farofa, do churrasco. Paulo levantou e falou: vocês são dois hipócritas. Assim, depois você lê lá na Gálatas capítulo 1, a dissimulação de vocês são duas caras. Porque antes de chegar essa gente, vocês estavam aqui. E agora, com a atitude de vocês, vocês estão forçando os gentios a se circuncidar. Porque vocês estão acovardados. Vocês devem estar, na realidade,
firmes no Evangelho e não acovardados por causa de homens. Irmão, a gente tem que estar acuado por causa de homens? De jeito nenhum. Nós vamos estar firmes na palavra de Deus. Ele não teve nome algum. Amém? Fique firme na palavra. É firme na palavra de Deus. Ao fulano de tal, olha aquela pessoa, ela tem uma comunhão com Deus extraordinária. Irmão, eu vou orar a Deus no mesmo sangue que você. No mesmo sangue. A minha oração é mais forte que a sua. Os pastores têm medo de dizer isso, porque eles têm medo de perder o controle das pessoas. Muitos pastores têm medo de perder o controle das pessoas. Não venha ter medo de mim. Eu sou ungidão. Quando eu oro, acontece esse negócio. Irmão, Deus me ouve por um único porquê: o sangue de Jesus. E Deus ouve você pelo mesmo sangue. Mesmo sangue. Eu não tenho um acesso especial a Deus. Não existe classe de cristãos. Não, tem cristãos que estão numa classe mais elevada. Não, tudo besteira. Tudo isso é besteira. Nós estamos e nos aproximamos apenas pelo sangue de Jesus. Nada mais. E nem podemos ser aceitos de outra forma. Agora, claro que tem crente que ora e tem uma intimidade com Deus que você não tem. Tem filho que gosta mais de beijar o pai e de abraçar a mãe. Aquele que não gosta não reclama. Tem filho que gosta de ficar mais isolado, mais cabeça dura. Tem filhos e filhos, mas o coração do pai está aberto para todos. Todos nós temos acesso, como diz Hebreus, ao trono da graça. Amém? Glória a Deus. A gente já está feliz hoje. Seguindo. Ok? Então lá em Gálatas, no capítulo 2, exatamente aí, olha o versículo 6, Gálatas 2, 6. Quanto aos que eram considerados influentes e que eram então, não me faz diferença a mim, Deus não mostra favoritismo, está vendo? Deus não mostra favoritismo. Tais homens não me acrescentaram nada. Aquilo que Pedro disse, aquilo que Tiago vai dizer, aquilo que todo mundo estava debatendo lá, ninguém me acrescentou nada. É o que eu já prego há 18 anos. Para vocês é novidade. Eu já prego isso há 18 anos. Vocês estão tentando descobrir um negócio agora, mas eu prego isso aqui há 18 anos. Eu já prego essa mensagem. Mas Paulo vai lá, se humilha, ouve, pensa junto. Humildade de Paulo, extraordinário. Paulo podia levantar, vocês são um bando de ignorantes, vocês nunca leram a Bíblia toda. Olha, eu vou ensinar aqui para você, não que está lá, debate, pensa junto. Né? Paulo, maravilhoso aqui. Pelo contrário, reconhecendo que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos e aos gentios, e a Pedro aos circuncisos, está vendo o caso de Pedro, Pedro acabou de contar o testemunho dele, lá em Atos 15. E a Pedro aos circuncisos, pois o que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, também operou por meio intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me foi dada. Tiago, Cefas aqui, Pedro e João, considerados comunas, estenderam a mão direita à destra da amizade a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que nos dirigíssemos aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que também diligentemente fizemos. Claro que Paulo só não prega aos gentios. Qual é o primeiro lugar que Paulo vai quando ele chega na cidade? Na sinagoga. A sinagoga tem quem? Judeus e prosélitos, que se converteram ao judaísmo. Então ele sempre está pregando primeiro aos judeus. Primeiro aos judeus. E então ele espalha a mensagem pela cidade. Então o fator é esse. Agora Tiago vai se levantar. Versículo 12. Volta para Atos 15. Perdão. Atos 15. Versículo 12. Toda a assembleia ficou em silêncio. Está vendo? Parece que toda a igreja continua reunida, ouvindo tudo isso. Enquanto ouvia Barnabé e Paulo, que relatavam todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera
terminaram de falar, Tiago, esse Tiago aqui é quem? Esse Tiago já havia morrido, discípulo. Ok? No capítulo 12. Tiago morre no capítulo 15. Tiago morre no capítulo 12, passando ao fim da espada, por Herodes. Ok? O Tiago, discípulo. Esse Tiago aqui é um irmão de Jesus. Assim também como Judas, que escreve a epístola de Judas, juntamente, é irmão de Jesus, filho de Maria e José. Perfeito? São os meio-irmãos de Jesus. Esse Tiago aqui que foi salvo, quando ele viu Jesus na cruz, não foi salvo. Ele viu Jesus crucificado, mas quando Jesus aparece para ele ressuscitado, aí ele se converte. É o meio-irmão de Jesus. Esse é a família de Jesus toda foi convertida. Continua. Tiago, tomando a palavra, diz: irmãos, ouçam-me. Simão, ele chama Pedro pelo nome hebraico, né? Nos expôs como Deus, no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Olha que lindo! Um povo para o seu nome. Um povo, judeus e gentios. Um povo para o seu nome. Um povo que carrega o nome de Deus dentre todas as nações. Concordo com isso. As palavras dos profetas, agora presta atenção. Quando a gente vai tratar de teologia, a gente tem dúvidas sobre um aspecto, sobre uma situação, um problema, enfim. A gente tem que levar em consideração duas coisas. Como Deus está agindo. É uma coisa importante. É o que eles levaram em conta. Ele está pegando, o Espírito de Deus caiu nos judeus, samaritanos e gentios. Deus está agindo sem fazer distinção. A gente nunca pode ser simplesmente empírico, isso é, os fatos. Isso aqui aconteceu, então é de Deus. Isso aqui está acontecendo, então isso é de Deus. Não. As nossas decisões têm que ser pautadas nas Escrituras. E Tiago faz exatamente isso. Exatamente isso. Eles não, a decisão de uma igreja, de uma liderança, em qualquer aspecto da nossa vida, você pessoalmente, não pode dirigir sua vida, porque você é o dirigente da sua vida pelo Espírito, mas você está tomando decisões. Você não pode tomar decisões fora das Escrituras sagradas. Ponto. Você não pode fazer isso. Você tem que contra o próprio Deus. Tenho que tomar uma decisão, pastor. Eu estou no escuro, eu não sei o que fazer. Então vem, vamos sentar e conversar e ver o que a Bíblia está dizendo para a gente. O que a Bíblia diz para a gente? Porque a gente não pode tomar decisões simplesmente daquilo que a gente acha. Não, lá no salão todo mundo me aconselhou que vai pegar conselho com um bando de mulher. Rapaz, você perdeu o juízo. Não, porque eu li na revista Marie Claire que não, você não pode fazer isso. Não, porque o pessoal da minha família está dizendo. Não! O que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia, as Escrituras Sagradas dizem? Porque às vezes as pessoas estão fazendo uma coisa e está dando certo. Mas isso não quer dizer que é a vontade de Deus é aquilo. Nem tudo que dá certo é a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus está na direção oposta daquilo que humanamente falou está dando certo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia. Não, vou seguir a experiência. Cadê a voz da experiência? Não. Eu vou perguntar para fulano é experiente demais. Então eu vou perguntar para ele, para ela, o que eles fariam na situação dessa? Não. O que a Bíblia está dizendo? E aqui é que a gente pauta a nossa vida. As nossas decisões, as nossas escolhas, o nosso caminho, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E dela meditamos nela, e dela não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda. Meditamos nela de dia e de noite. Então você vai tomar uma decisão de dia ou de noite, já sabe onde você vai meditar. Na palavra de Deus. Concordo com isso, versículo 15, as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída, o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o reconstruirei, para que o restante dos homens busquem no Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas conhecidas desde
tempos antigos. O tabernáculo caído de Davi, exalta a miséria espiritual, moral, social, política, econômica, vai ser levado para o cativeiro, está na ruína, na lama, voltou as costas contra Deus. Deus diz: eu vou reconstruir o tabernáculo caído de Israel. O que era o tabernáculo? Era o lugar da habitação de Deus. Quando Deus falava com Moisés, a nuvem do Senhor vinha sobre o tabernáculo, e Deus falava com Moisés face a face. Esse tabernáculo durou por mais ou menos uns 500 anos, quase 600 anos. Então Davi quis fazer um templo, um palácio para Deus, e Salomão, seu filho, o fez, ok? Então esse tabernáculo durou aí uns 600 anos mais ou menos, e depois esse tabernáculo é transformado num templo. Deus está dizendo: vocês acabaram com o meu tabernáculo, com o lugar da minha habitação, onde eu revelo minha graça, meu amor, minha vontade, minha palavra, onde os sacrifícios são feitos, que cada um daqueles sacrifícios aponta para a cruz do meu filho Jesus. Todos eles apontam para o sacrifício que meu filho faria na cruz. O sangue inocente dos animais é derramado, quando na realidade o sangue dos pecadores é que tinha que ser derramado, porque o salário do pecado é a morte. Quem morre? O animal, não eu. Então aqui cada cordeirinho, pombinha apontava para quem? Para Cristo Jesus na cruz. Vocês acabaram com o meu tabernáculo, mas eu, olha o que o profeta Amós, esse está aí no livro do profeta Amós, no capítulo 9, versículo 11 e 12, ele diz: eu reedificarei ou reconstruirei a tenda ou tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, declara o Senhor, que realiza essas coisas. Não é feito por homem algum, isso é feito por Deus. Conhecidas essas coisas desde os tempos antigos. Então Deus sempre estendeu sua salvação ao mundo inteiro. Deus chama Abraão, e Abraão é que é um judeu? Não existiam judeus nessa época. Os judeus não existiam. Quando Deus chama Abraão, capítulo 12 de Gênesis, os judeus não existiam, não existia uma nação, não existia nenhum judeu. Mas Deus chama um babilônico lá da Torre de Babel, vem Abraão, 75 anos, faz uma aliança com ele, e se revela a ele, e caminha com ele, aproximadamente 15 anos. Lá no capítulo 15, Deus se revela para ele novamente, durante todo esse tempo, e ele está questionando Deus: eu não tenho filhos. O Senhor diz que em mim serão abençoadas todas as nações, todas as famílias, todos os étnios da terra, todos os povos da terra. Está vendo que não é Israel? A aliança não foi feita com o judeu, a aliança foi feita com o gentio. E ali no capítulo 15, o texto diz: Abraão creu em Deus, e Deus o salvou. Isso lhe foi dado por justiça. Deus salvou ele, e depois deu a ele o quê? A circuncisão, o sinal da circuncisão. Você circuncida, e agora todo menino vai ser circuncidado, e dali nasce o povo de Israel. Mas quando Abraão é salvo, é antes da circuncisão, não é depois. A circuncisão é o sinal da fé que Abraão teve. Era esse sinal que todo judeu deveria ter, de crer que Deus enviaria o Messias. Isso é circuncisão. O que eles transformaram em circuncisão é outra questão, não tem nada a ver com o texto bíblico. Fizeram um negócio de um orgulho, de uma superioridade racial, nós somos melhores, nós somos um povo especial, totalmente errado. Não foi nada disso no texto sagrado, mas eles criaram isso na cabeça deles, ok? Então veja, Deus, desde o começo, quer salvar nações, famílias da terra. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra, e de por todo o mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. É a ordem de Jesus. Então essa ideia nacionalista dos judeus, nós somos salvos, e o Evangelho tem que ficar preso aqui em Jerusalém, e todo mundo que quer ser salvo tem que vir para Jerusalém. Se
batizar, comprar água do Jordão, botar o talit de pá, até ar de Israel está vendendo. Engarrafa no ar de Israel. E tem trouxa que compra. O pior é isso. Gente que compra água de Israel, do Rio Jordão. Aí eu comprei a água do Rio Jordão. Areia, pedras. E o próprio livro de Gálatas vai dizer o quê? Não teve Abraão duas mulheres? Sim ou não? Sim. Sara e Agar. Sara é a mulher com a qual Deus deu a promessa para ele. De Sara vai vir teu descendente. Sara na precipitação dela, coisa que as mulheres não têm. Sara na precipitação dela foi lá e pegou, já velha demais, não tinha como ter filho. Foi lá e pegou a escrava Agar e deu para Abraão. E Abraão também, no lugar de, ô mulher, sai aí, o que é isso? Ele foi também, deu aquela regada, ficou com a mulher muito mais nova que teve filho, Ismael. Mais de uma década depois nasce quem? Abraão já morto, 99 anos, Sara morta, 89 anos, ninguém consegue mais nada, tudo 0 a 0. Deus vai dar um filho para eles. Não Viagra lá para eles lá, e pum, tem filho, pronto, glória a Deus. Isaac. Aí, Paulo vai usar a ilustração. Abraão tinha duas mulheres. Um era filho da mulher, e o outro era filho da escrava. Um era livre, o outro da escrava. Aí ele vai usar, essas duas mulheres são dois tipos, ou são duas figuras de linguagem. A Jerusalém atual, com seus filhos. Qual é a Jerusalém atual? Aquela lá, daquela guerra lá. A Jerusalém atual. Com seus filhos. Quem são os filhos de Jerusalém? Os judeus. A Jerusalém atual, com seus filhos, está em escravidão. Está em escravidão. Por quê? Porque não creem em Jesus, não creem no Messias. Estão achando que vão ser salvos por obedecer a lei de Moisés, porque são circuncidados, porque guardam o sábado, porque come isso ou não come aquilo, porque faz tal festa ou não faz tal festa, porque usa tal roupa ou não usa tal roupa. Eles estão escravos. Ela é escrava e seus filhos também. Inclusive o pessoal, historicamente falando, é legal ir lá, mas do contrário, vai além. Ela está escravizando os seus filhos, mas a nossa mãe é a Lívia, é a Jerusalém celestial. Nunca leu isso na Bíblia? Puxa, perdeu o gato. Eu amo gatas. Gatas é a minha, Daniela. A nossa mãe, a nossa Jerusalém celestial está no céu. Essa é Agar. Nós somos filhos da Lívia. Por isso ele começa o capítulo 5 dizendo: para a liberdade. Foi aqui que eles estão dizendo: que liberdade é essa? Fazer trenzinho na igreja? Não. É ser livre do pecado, da condenação, do inferno, das trevas, do domínio de Satanás. É estar livre. Porque se o Filho vos libertar, sereis livres. Amém? Eu sei que meu tempo acabou. Eu vou continuar essa sessão primeiro. Vamos ficar dentro e orar. Feche seus olhos. Como você é salvo? Como Deus salvou você?